Olá, gente, tudo bom? Mais um Saúde é Vida no ar aqui na TV Câmara Campinas. Agradeço a sua audiência e sua preferência de estar acompanhando aqui a nossa programação. Hoje nós vamos falar sobre hemoglobinopatias. É até difícil de falar, viu, gente? Mas a gente vai conseguir entender do que se trata essa hemoglobinopatias, saber do que se trata, do que afeta o corpo, e a gente vai entender hoje no Saúde é Vida com a presença do Dr. José Francisco Marques, presidente da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular. Dr. José Francisco, obrigada pelo seu tempo e disposição de estar aqui com a gente. Muito obrigado, Dalila, e a todos os ouvintes da TV Câmara Campinas. É um prazer enorme estar aqui para falar de uma doença, de um acometimento tão prevalente e incidente na população brasileira. Doutor José, o nome hemoglobinopatias, se eu lembro um pouco das minhas aulas lá da época da escola, tem a ver com hemácia, que tem a ver com sangue. Tem algum sentido aí? Completamente, tá? Só que não é monoglobinopatias, é hemoglobinopatias, não tem esse no, tá? Então, como o próprio nome diz, são doenças, patias quer dizer doenças, né? O acometimento da hemoglobina. Então, primeiro, para a gente contextualizar, eu tenho que dizer o que é hemoglobina. Então, a hemoglobina é uma molécula de cor vermelha que existe dentro do nosso glóbulo vermelho, o que dá cor ao sangue, tá? Por isso que o sangue é vermelho. E essa molécula, ela é composta de duas partes, o M, que se liga ao ferro, e a globina, que é uma proteína, e que ela é responsável pela troca de oxigênio. Então, ela que pega o oxigênio do ar dos pulmões, quando o nosso sangue passa pelos pulmões, e transfere para o sangue para nutrir as nossas células que dependem de oxigênio para gerar energia. Então, é isso que é a hemoglobina. E as hemoglobinopatias são doenças que acometem essa molécula por algumas mutações e que levam, invariavelmente, a um processo de anemia. Então, eu queria começar contextualizando o que é anemia. Pode ficar à Porque se a gente vontade. não souber o que é anemia, a gente não vai entender o que é uma hemoglobinopatia. E o primeiro conceito que eu queria passar é que anemia não é uma doença. Olha só que novidade que eu quero falar para vocês. Anemia é um sinal, é um sintoma. Então, anemia não é sinônimo de deficiência de ferro, como muita gente pensa. Então fala, tá com anemia, tem que comer carne, tem que comer verdura, tem que tomar remédio de ferro. Não. Anemia por deficiência de ferro é um tipo de anemia, mas existem outros tipos de anemia, inclusive com excesso de ferro, onde o tratamento com ferro vai prejudicar esse paciente. Você E a acabou de derrubar um mito aqui, hemoglobinopatia... viu, doutor? Porque Exatamente, o que eu tá? aprendi com a minha avó há muitos anos, que a anemia é falta de ferro, tem que tomar ferro, comer muito feijão e essa coisa toda. Então, por exemplo, se alguém que tem uma talassemia, que eu vou explicar daqui a pouco, que é um tipo de hemoglobinopatia, e comer muita carne, muito feijão e tomar muito remédio que contenha ferro, ele vai piorar, porque vai acumular ferro no corpo, que entra no nosso corpo e é difícil de sair, levando a diversas doenças por acúmulo de ferro. Então, é muito importante a gente saber o que está causando anemia. A grande maioria por deficiência de ferro, tá? Mais ou menos 70 a 80% das anemias é por deficiência de ferro. Mas 20 a 30%, tá? Não é por deficiência de ferro, ou é secundário a alguma outra doença, ou é até por excesso de ferro que ela piora, tá? E é importante já dizer de começo aqui, anemia não vira leucemia. Anemia, anemia, leucemia, leucemia. Tá? Aquelas pessoas que falam, eu tenho anemia faz tempo, então por isso eu vou ter leucemia. Não. A anemia, como eu contextualizei agora há pouco, é um sinal, um sintoma. E quem tem leucemia também tem anemia, mas não que uma anemia vira leucemia. Então, é outro mito que eu queria desconstruir na cabeça das pessoas aqui, tá bom? Os derrubados hoje aqui. Minha avó, minha falecida vozinha, já partiu, mas ela sempre dizia: menina tá
tá magra, tá com anemia, tem que tomar ferro, comer feijão, comer muita carne. E essa da anemia, essa relação com a leucemia, acho que a gente assistiu muita novela, alguma que fez sucesso no começo de 2000, a gente ficou com isso na nossa cabeça. Pois é, Dalila. Vamos derrubar um outro mito, então? Tá? Você Vamos. falou magro, tá? Gordo e não tem nada a ver nutrição com anemia, hein? Outro mito que eu quero derrubar. Existem muitas pessoas em excesso de peso que têm anemia e tem muitas pessoas magrinhas que não têm anemia. São duas coisas diferentes. Anemia é anemia, desnutrição é desnutrição. Alguns tipos de desnutrição podem ocorrer com anemia, mas nem todos. Existem muitos desnutridos que não têm anemia, existem muito obesos que têm anemia. Terceiro mito derrubado aí. Não deu nem 10 minutos de programa, já foi muita coisa aí dentro de casa que o pessoal aprendeu. Doutor José Francisco, então, a gente está falando desse conjunto de doenças que está relacionada aí à questão da hemoglobina. Então, tem vários tipos. Vamos falar de alguma aqui para a gente iniciar mais aí o programa? Claro, tá? As hemoglobinopatias mais importantes que a gente tem que dizer aqui são aquelas causadas por mutações que vêm da nossa genética, tá? Não tem nada a ver com o tipo de pessoa, mas sim da transmissão dessas mutações através das gerações. E elas são muito caracterizadas no aspecto clínico, né? As diversas hemoglobinopatias têm diferentes manifestações clínicas, e elas vêm de mutações em determinadas regiões do mundo. Então, as mais prevalentes no Brasil são as talassemias, que elas são provenientes de uma mutação que ocorreu há vários séculos na região do Mediterrâneo, e as doenças falciformes, tá? Que veio da região da África. Então, por isso que existe uma analogia de quem é descendente de italiano tende a ter uma talassemia e quem é negro, descendente de africanos, afrodescendentes, tende a ter a doença falciforme. Só que o mundo misturou. Então, hoje a gente vê pessoas negras com talassemia, pessoas brancas, de olhos azuis, de olhos verdes, com doença falciforme, porque houve uma penetrância, principalmente no Brasil, que é um país bem miscigenado, bem misturado em relação à riqueza de hereditariedade, né? Nós temos genes de tudo quanto é lugar do mundo, tá? Então, nós temos uma variação muito grande, mas prevalentemente, tá? Nós temos a anemia, que a gente chama anemia do Mediterrâneo, que é secundário à mutação que causa talassemia, e a anemia dos africanos, né, que a gente chama de anemia falciforme. Cada uma tem o seu tipo de manifestação clínica. Então, a gente já pode falar nesse momento que essas doenças ela têm um fator genético e também um fator geográfico envolvido. Se a gente for falar, por exemplo, mais mulheres costumam ter essa doença, mais homens, nesse caso é genética e geográfica. Veja bem, entre homens e mulheres isso daí não tem diferença. Tá? A anemia ferropriva, aquela que a gente começou a falar, sim, na mulher é muito mais prevalente do que no homem, porque mulher menstrua, mulher fica grávida, tá? E homem não menstrua por enquanto, né? Não sei até quando, e não fica grávido por enquanto também, tá? Até seria interessante essa experiência nos homens para eles darem muito mais valor às mulheres do que a gente dá hoje, tá? Mas por enquanto a gente não tem essa possibilidade biológica. Mas as talassemias não, elas acometem tanto homens quanto mulheres, já de uma maneira praticamente igual, e ela é ligada, sim, à hereditariedade e à ancestralidade, dependendo do local de onde veio essa família. Então, a pessoa não pode, vamos dizer assim, de uma forma bem leiga, pegar Não. Ela pega do pai, do avô, sim, da avó, mas não pega de outra pessoa. Não é transmissível de uma pessoa para outra. A gente já está ligado aí nessa questão, então, da hereditariedade. E qual a característica principal dessa talassemia? Olha, gente, a repórter não está sabendo nem falar o nome da doença.
Talassemia. Talassemia. Veja bem, a talassemia, então, não é uma doença em si, ela é uma mutação que pode se manifestar como doença, tá? Então, vamos lá, tá? É uma herança que a gente chama herança dominante recessiva, né? Quer dizer, como eu falo dominante recessiva, quem é médico tudo vai falar, nossa, esse cara está falando uma bobagem. Mas é que eu falo, o dominante não tem a talassemia, mas quem tem os dois genes recessivos juntos vai ter a talassemia. Então, vamos lá, vamos para a gente explicar, para ser bem entendido. Vamos supor que uma mãe tem uma ascendência italiana, tá? Ou misturada, que veio da ascendência italiana, e ela tem um gene da talassemia. Então, ela tem um gene normal, que veio do pai ou da mãe, e tem um gene da talassemia. Essa pessoa vai ter o que a gente chama de traço talassêmico. Ela não é uma pessoa necessariamente doente, ela vai viver normalmente, mas ela vai ter algumas alteraçõezinhas no exame de sangue dela, como células vermelhas pequenas, que a gente chama de microcitose, um pouquinho de anemia, mas é uma anemia falsa, porque ela faz um pouquinho de excesso de glóbulo vermelho para compensar o tamanho do glóbulo vermelho, que é pequeno. E essa pessoa, costumo dizer para os pacientes, vão morrer com 95 anos atropelada andando de bicicleta. Quer dizer, não vai morrer de traço talassêmico. Ela vai viver uma vida normal, sem problema nenhum, tá? Se essa pessoa, vocês lembram, né, que tem um gene normal e um gene talassêmico, casar com uma pessoa normal, tá? Então, metade dessa descendência vai ter o gene da mãe e metade dessa descendência não vai ter o gene da talassemia, porque vai juntar dois genes normais e a possibilidade de nascer as crianças com um gene normal e traço talassêmico que nem a mãe. Porém, tá, o que é importante dessa pessoa com traço talassêmico, que não é doente, que vai viver normalmente, mas o que é importante ela saber? Ela tem que saber duas coisas, tá, de crucial importância na vida dela. Primeiro, que a anemia dela é falsa. Então, ela vai no médico, por exemplo, que não é especialista, ele vê que tem uma anemiazinha com uma célula vermelha pequena, ele vai dar ferro para ela, dá ferro para ela. Aí ela vai ter aquela doença chamada hemosiderose, tá? Que é acúmulo de ferro no corpo, que pode atacar o fígado, dando cirrose, pode dar câncer de fígado, pode dar insuficiência cardíaca. Aí sim ela se torna uma doença. Então, o primeiro recado é quem tem traço talassêmico, muita gente no Brasil tem, porque a gente tem uma ascendência italiana muito grande na nossa população, tá? Essa pessoa aí não pode tratar a doença errada. E os médicos têm que estar atentos de que essa doença não é por deficiência de ferro. Então, para tratar uma anemia por deficiência de ferro, tem que dosar o ferro e provar que o ferro está baixo, tá? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa é a descendência dessa pessoa. Então, se a pessoa tem esse traço talassêmico, ela tem que procurar um hematologista, tá, infantil, ou se ela for criança ou adulto, e tem que fazer um exame pré-nupcial do quem ela vai casar ou vai ter um filho. Por quê? Porque se essa pessoa que tem o traço talassêmico, então ela tem o gene normal e o gene talassêmico, casar com uma pessoa que também tem o traço talassêmico, o que vai acontecer? Um quarto, 25% dessa descendência vai pegar o gene normal do pai e o gene normal da mãe. Então, não vai puxar nem o pai nem a mãe. Então, apesar dos dois ter traço talassêmico, a criança tem 25% de chance de não ter nada, tá? Aí ela pode pegar um gene normal do pai e o gene alterado da mãe, ou gene normal da mãe e o gene alterado do pai. Então, em 50% de chance, ela vai ser traço talassêmico que nem o pai e a mãe. E que vai viver até os 95 anos, vai morrer atropelada andando de bicicleta. Quer dizer, não tem problema nenhum. É o jeito que eu quero morrer, viu, Dalila? Atropelada andando de bicicleta com 95 anos. Eu deixo bem claro isso daí aqui. Agora, se tiver o azar de pegar o gene doente da mãe, né, o gene mutado da mãe e o gene mutado do pai, e juntar esses genes numa criança, cuja chance é 25%, e essa criança pode ser o primeiro filho, tá? É uma chance de 25% que não é pequena, aí sim ela vai ter uma doença chamada talassemia, que a gente chama de talassemia maior. Esse sangue não funciona. Essa pessoa não sobrevive sem o sangue de outra pessoa. É uma doença gravíssima e esse nenê vai nascer já com anemia. Quando ele tiver 1 ano e meio,
vai crescer o baço dele e ele não vai conseguir sobreviver sem transfusão de sangue. Ele vai ter que receber transfusão de sangue a cada 2 a 3 semanas para o resto da vida. E o que vai acontecer? Diversas consequências dessa transfusão de sangue se não for bem conduzido por um hematologista. Então, ele vai acumular muito ferro no organismo, dando problemas de fígado, de coração, de pulmão, tá? Ele tem risco de pegar doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue, porque ele vai entrar em contato com muita transfusão, tá? Porém, hoje no Brasil, mesmo os talassêmicos maiores têm uma qualidade de vida muito boa, porque a gente tem tratamentos preventivos, veja bem, tem que tratar antes das complicações acontecerem. Então, tem que tratar a sobrecarga de ferro, tá? Com quelantes de ferro, então ela tem que tomar comprimidos ou injeçõezinhas, né? Desde a mais tenra idade, tá? Tem que tomar cuidado com a imunidade, tem que tratar do coração direitinho para não ter arritmias, tudo na vida adulta. Essas pessoas hoje vivem muito bem, tá? Elas vivem até os 50, 60 anos, têm filhos, inclusive, tá? Conseguem procriar, conseguem casar, ter uma vida praticamente normal, mas é uma doença gravíssima, tá? E não são todos que sobrevivem a mais de 40 anos, não, tá? Então, essa prevenção começa na conscientização da pessoa que tem o traço talassêmico em fazer o exame com quem ela vai ter um filho. Tá? Isso ou homem ou mulher. Tá? E se por acaso tiver esse gene, fazer um aconselhamento genético, tá? Ou adotar um filho, se não quiser arriscar esses 25%, ou arriscar ter um filho que não é talassêmico major e não ter o segundo. Quer dizer, tudo isso vai ser uma conversa muito franca entre o médico e o paciente. Então, essa é a função do hematologista nesse ponto. Nossa, bem esclarecedora essa questão da talassemia. No caso, o casal, né, que vai desejar ter filhos, se ele puder, tiver essa condição de fazer esse teste, é algo que precisa ser direcionado por um hematologista ou tem que ser algum outro profissional? A quem que um casal que talvez tenha ideia dos seus ascendentes e possa pensar que possa ter uma dessa condição, tem que buscar o hematologista, um clínico geral? Nesse primeiro momento, o que ele faz? Veja bem, se uma pessoa tem uma anemia, que não sabe qual é a origem dessa anemia aí, tá? Tem anemia faz tempo, tudo esse tipo de coisa, tá? Qualquer médico pode pedir, é um exame que todo convênio cobre, que o SUS cobre de graça, tá? É um exame muito baratinho, muito fácil, qualquer lugar faz, entendeu? Qualquer cidade pequena faz esse exame, chamado eletroforese de hemoglobina, tá? Qualquer ginecologista pode pedir, qualquer clínico geral. A hora que identificou, vamos supor, hemoglobina A2 mais que 3,5%, ele tem o traço talassêmico, tá? Então, ou às vezes não aparece só na eletroforese de hemoglobina. Então, essa anemia, por exemplo, que pede o ferro e está normal o ferro, aí sim tem que encaminhar para um hematologista. Então, ou com resultado, uma anemia sem deficiência de ferro, ou uma eletroforese de hemoglobina alterada, encaminha para o hematologista, que daí o hematologista vai fazer todas as etapas para dar o aconselhamento genético e um sobrenome a essa anemia. Porque Dalila é um nome, tá? Mas não te caracteriza, você tem que ter o sobrenome para ser você. Anemia é a mesma coisa, se você não tiver um sobrenome, você não vai ter a definição dessa anemia. É bom saber que é um exame que é de fácil acesso, não é algo que tem nos planos e no SUS, que é muito importante também. Exatamente. E a questão da talassemia é uma doença que tem uma quantidade muito grande no mundo ou é algo difícil de se encontrar? Não, é comum, muito comum no mundo e no Brasil, porque a gente tem muita ascendência italiana. Então, o traço talassêmico é uma rotina no nosso consultório, tá, de hematologia, e também é muito frequente em postos de saúde, por exemplo. O que existe, Dalila, é uma subdiagnosticagem dessa doença, porque se interpreta como uma anemia ferropriva, se dá ferro e não faz o segmento. Então, aquela anemia que não tem deficiência de ferro tem que ser encaminhada. Agora, se você não dosou ferro, tratou anemia com ferro e não melhorou,
tá? A suspeita de talassemia é enorme. Então, é uma doença muito frequente no Brasil. Tem que ficar atento aí os sintomas do seu corpo, né? Tá sempre atento ao que ele quer dizer para você. E a gente está falando da talassemia, mas você citou um pouco antes que também a anemia falciforme entra aí nesse rol dessas doenças da hemoglobina. Ela já, no caso, é o contrário da talassemia, seria isso? Não, não é o contrário, é um outro tipo de hemoglobinopatia, completamente diferente. Porque quando põe o contrário, significa uma coisa antagônica, né? E aí não, a talassemia é um tipo de doença da hemoglobina. Existem outros tipos de doença da hemoglobina, então tem deficiências de enzimas, um monte de outras coisas. Porém, tá, existe uma outra doença muito frequente no Brasil, pela ancestralidade africana que veio da região do Senegal, de outras regiões da África, tá? Dos nossos primeiros escravos no Brasil, que proliferou, e depois com a miscigenação, né? Existem pessoas que têm até as duas doenças juntas, a talassemia e a anemia falciforme. A gente chama isso de síndrome de Silvestrone-Bianco, ou talassemia falciforme, tá? Que tem características tanto da talassemia quanto da anemia falciforme. Mas esse já é um pouquinho mais raro, tá? A doença falciforme também é muito frequente no Brasil, tá? Muito frequente nos consultórios do SUS e dos convênios. Ela comete mais pessoas eu não vou falar raça, né? Porque raça é humana só, tá? Eu acho que a gente só tem uma raça que é humana. Nós temos a ancestralidade, tá, africana, tá, os afrodescendentes. Existe uma frequência muito maior dessa mutação. Só que a característica da anemia falciforme é completamente diferente da característica da talassemia. Você lembra a talassemia? Ela cursa com anemia, com células pequenas, tá? E dependente de transfusão. Já a anemia falciforme, o tipo de herança genética é a mesma, tá? Então, alguém que tem o gene normal e o gene da falciforme, ele é o traço falciforme, que a gente chama também de estigma falciforme. A pessoa que tem os dois genes falciformes vai ter a doença falciforme, tá? E às vezes você casa com alguém que tem o traço falciforme, alguém que tem o traço talassêmico, e junta o traço talassêmico com o traço falciforme. Aí você vai ter as duas doenças, né? No Brasil, então tem essa possibilidade também, tá? Mas vamos lá, quando junta, então eu não vou explicar de novo, porque é a mesma coisa, né? Um pai que tem o gene normal e alterado, gene normal alterado. 25% de chance, para resumir, tem os dois traços falciformes. Bom, quem tem o estigma falciforme? Então, esse pai ou essa mãe que tem um gene normal e o traço falciforme. Geralmente, é imperceptível nos exames. Essa pessoa vive normalmente, sem problema nenhum. Ela pode ter algum problema se ela sofrer uma cirurgia grande, por exemplo, e entrar com baixa oxigenação muito tempo, ela pode ter uma crise, que eu vou explicar daqui a pouco. Mas o estigma falciforme, diferentemente do traço talassêmico, ele é mais difícil de você diagnosticar num exame de sangue comum, tá? Agora, quando junta esse gene falciforme com um gene falciforme em 25% de chance, aí dá doença falciforme. Bom, essa doença falciforme, ela cursa com anemia, às vezes anemia grave, que precisa de transfusão, às vezes anemia não grave, tá? Que não precisa de transfusão, mesmo tendo os dois genes. Tá bom? Mas ela tem uma coisa muito importante. Por que chama falciforme? Porque as hemácias, que normalmente ela é bicôncava, né? Ela é assim, ela tem duas convexidades para aumentar a sua superfície de troca de oxigênio. Em determinadas condições, como por exemplo acidose e infecção, ou hipóxia, quando você fica com falta de ar, uma crise de asma, ou viaja no avião que não tem pressurização, ela perde essa forma dela e ela vira uma foice. Ela fica uma foice. E essa foice, quando vai nos pequenos vasos, uma hemácia enrosca na outra, formando pilhas e interrompendo a circulação. Isso gera necrose no final da circulação. Então, gerando um reumatismo intensamente doloroso, tá? Crises no pulmão, crises no baço, tá? Crises no fígado. Então, e
correndo até risco de morte nesses casos, aí, em determinadas crises. Então, vamos supor, quem tem um traço, uma anemia falciforme, tem os dois genes, e está com uma amidalite purulenta, uma infecção de garganta, pode levar a uma crise, tá? Ou teve uma falta de ar, uma pneumonia, pode levar a uma crise, e essa crise até tem risco de vida. Tá? Uma coisa importante, essas crises são diretamente relacionadas à viscosidade do sangue. Então, às vezes, você corrigir essa anemia com transfusão de sangue, você pode gerar crise. Olha que riscos essas pessoas correm, tá? Essas pessoas vivem menos, porque elas podem até viver esses 50, 60 anos, mas elas vivem menos porque cada vez elas vão tendo mais crises. E na medida que ela precisa, às vezes, de transfusão, ou se faz transfusão errada nesses pacientes, porque às vezes ela tem 8 de hemoglobina, por exemplo, o normal é 12. Aí vai no pronto-socorro, fala, nossa, 8 de hemoglobina, vamos transfundir. Ela vai para 10 de hemoglobina, o sangue fica mais grosso e entra em crise e ela morre. Então, é um risco muito grande que elas têm. Então, essas pessoas geralmente são negras, tá? Mas pode aparecer em loiro de olho azul pela miscigenação que a gente tem no Brasil, mas é uma doença que potencialmente é muito grave e leva a uma qualidade de vida muito ruim, prevalecendo assim muita incidência de infarto, de derrames, de acidente vascular cerebral. As pessoas podem, na idade jovem, ficar com uma parte paralisada. E tudo isso tem prevenção. Quer dizer, quando você sabe, eu costumo dizer, Dalila, que eu prefiro muito mais uma cobra venenosa na minha frente do que uma barata embaixo do lençol, tá? Porque com a cobra venenosa você se defende, você sabe como se defender. A baratinha embaixo do lençol vai te atrapalhar a noite inteira, não vai te deixar dormir, vai te transmitir doença. Então, você, mesmo tendo uma doença grave, você sabendo o que você tem, sabendo o que tem que fazer para prevenir as complicações dela, tá? Aí você tem uma qualidade de vida muito melhor, tá? E não faz bobagem com isso. Eu não estou culpando os médicos não especialistas que erram nisso daí, não é. Isso daí é uma deficiência, talvez até de formação. A carga horária de hematologia e hemoterapia que a gente tem dentro da Faculdade de Medicina no Brasil é muito pequena. Então, os médicos saem formados sem ter esse conhecimento. E, às vezes, é difícil identificar num pronto-socorro um paciente com essas condições. Então, não estou culpando os médicos, tá? Mas a gente tem que sempre ter uma doença tão frequente, duas doenças, né, tão frequentes no Brasil, que nem a talassemia e a anemia falciforme, a gente sempre tem que ter em mente para prevenir e garantir a qualidade de vida desses pacientes. Bom? A falciforme, no caso, então a pessoa pode passar bastante tempo sem saber o que é e só descobrir talvez numa crise, né? Ou numa crise, o traço falciforme numa crise ou numa criança que nasce com um problema, tá? Só que hoje no Brasil a gente tem uma iniciativa muito excelente, que é o teste do pezinho. O teste do pezinho identifica o paciente com a doença falciforme, tá? Então isso já muita gente descobre que tem traço talassêmico, tá? Ou que o pai e a mãe têm traço talassêmico através do exame do pezinho do nenê. Nenhum dos dois sabiam que tinha o traço talassêmico, traço falciforme. Vai descobrir com o exame do pezinho do nenê. Aí você vai pedir o exame da mãe e do pai, vai dar que os dois tinham traço falciforme, entendeu? E não deu para prevenir. Então, poxa, um exame tão baratinho que nem eletroforese e hemoglobina podia estar na rotina dos exames, tá? Que uma pessoa em pré-nupcial faz. Tá? Pede eletroforese de hemoglobina e vê a possibilidade de nascer uma criança com traço talassêmico ou traço falciforme ou outro tipo de hemoglobinopatia. Quem está acompanhando aí já pode anotar o nome desse exame para quando for com seu companheiro ou companheira ter o filho, já garantir aí essa prevenção, né? Que é uma prevenção, né, doutor José? Com certeza. Doutor José Francisco Marques, nós falamos sobre talassemia, sobre anemia falciforme, falamos sobre as características de cada uma. Quer acrescentar mais alguma coisa para a gente sobre esse assunto? Veja bem, essas duas doenças, né, que fazem parte do protagonismo da hemoglobinopatia, tem diversas outras variantes, mas isso já é muito mais raro, tá? Então, isso, assim, cada variante, então, a talassemia intermediária, por exemplo, tá? O Silvestrone Bianco, que eu falei, que é juntar o traço falciforme com talassemia,
Outras doenças dos glóbulos vermelhos, como deficiência de enzimas, que leva à destruição do glóbulo vermelho dentro do corpo, tudo isso daí vai ser explicado individualmente. Eu até brinco, viu, Dalila, nos meus pacientes, que eu falo que a hematologia não trata doença, trata doente. Porque cada doente você tem que abordar de uma maneira individualizada, tá? De uma maneira específica, tá? Então, tem dúvida, procura hematologista. Em Campinas nós temos hematologistas, tá? Nós somos quase 3 mil hematologistas no Brasil. Claro, a distribuição geográfica no Brasil é muito heterogênea, tem muito na região sudeste e sul, um pouco mais no nordeste, mas na região centro-oeste e norte tem uma deficiência de hematologista. Mas hoje, com teleconsulta, com os médicos do posto de saúde tendo um hematologista de retaguarda, pode orientar muito bem na prevenção, no que pedir, como conduzir esses casos mesmo remotamente, tá? O importante é desfazer esses mitos de que anemia é sinônimo de deficiência de ferro, que anemia vai virar leucemia, isso não existe, tá? E que quando tem uma anemia tem que investigar a causa, tem que dar um sobrenome a essa condição, não vou falar doença, essa condição de estar anêmico. Nós precisamos descobrir o que é isso. E eu acho que esse espaço que vocês dão para a gente, né, não só da área de hematologia, tá? Ontem eu assisti uma sobre menopausa que achei maravilhoso, tá? Assisto a programação de vocês, porque é uma forma de a gente orientar e alertar a população, tá? De prevenir as coisas que são simples. Tá? Eu falo que tem o simples e o difícil é diferente do fácil e do complexo, né? São duas coisas, o fácil e o difícil é diferente do simples e do complexo. Tem muitas coisas que são complexas, mas são fáceis de a gente resolver prevenindo. Então, muito obrigado por esse espaço. Estou sempre à disposição para discutir, inclusive, outros temas de hematologia que sejam relevantes para a população nossa. Com certeza as portas da TV Câmara vão estar abertas para o Dr. José Francisco Marques para falar das outras questões aí do sangue. Obrigada pelo seu tempo, viu, Dr. José? Eu que agradeço, Dalila. Um grande abraço para vocês e para todos que estão nos ouvindo. Ele acompanha aí a nossa programação, eu espero que vocês estejam sempre aí com a gente também, principalmente aqui no Saúde é Vida, que a gente sempre traz alguma doença, enfermidade, condição, síndrome e vai alertando, informando vocês aí do outro lado sobre as características de cada uma delas. Eu convido vocês aí no YouTube da TV Câmara Campinas a assistir as outras edições do nosso programa e também dos outros quadros e programas da nossa grade. Eu aguardo vocês na próxima edição. Tchau, tchau!